Olá, queridos colegas professores, estamos aqui reunidos mais uma vez aqui, diretamente Centro de Mídias Educacionais de Manaus, mais um momento para nós conversarmos sobre as sequências didáticas e claro que vamos cumprindo aqui o nosso protocolo da apresentação. Sou o professor José Francisco e também apresentando o meu sinal na comunidade surda. Pronto, protocolo cumprido, não é isso? Necessário, inclusive, necessário demais. E vamos então agora para o nosso momento para conhecermos o que será apresentado nas sequências didáticas 14 e 15. Claro que nós vamos começando já com os descritores que estão presentes nas sequências didáticas. Vamos lá então a eles. Temos aqui então, queridos colegas, os nossos descritores que serão desenvolvidos nas sequências didáticas. Nós temos descritores SAEB, o D6, olha o D6, identificar o tema de um texto, identificar um tema de um texto exigente, mas observe também como estão relacionados para permitir que o nosso estudante consiga perceber tudo isso, né? Identificar o tema de um texto, em seguida ele vem para o D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. D6, identificar o tema de um texto. D20, tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E o D21, observe o D21, por favor. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo tema, ao mesmo fato, ou ao mesmo tema. Então, observe a sequência. D6, identificar o tema de um texto. D20, olha o D20. Forma de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. E o D21, reconhecer posições distintas, opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. É isso que a nossa sequência didática vem tratando, é isso que a nossa sequência didática vem apresentando, para que aqui no momento de orientações formativo-pedagógicas, nós possamos nos apropriar para que, a partir daí, possamos levar para a sala de aula e desenvolver com os nossos queridos estudantes. Eu gosto muito de falar dessa parte de que nós estamos trabalhando o ser humano integralmente para a formação social, para viver em sociedade. Eu gosto muito de tratar, de falar desta forma, porque é isso que estamos fazendo. E algum colega professor, alguma colega professora deve estar pensando, sim, professor, é isso que nós fazemos e fazemos há muito tempo e agora em um momento especial, com as sequências didáticas. Então temos aqui a nossa querida sequência didática, a 14, sequência didática 14, e nós vamos viajar agora um pouquinho, conhecê-la um pouco mais e entender a ideia aqui, compartilhada, vamos assim dizer. Porque nós sabemos que o senhor, a senhora, ao folhear a sequência didática, consegue captar a ideia e pensar outras formas também de desenvolver as atividades sugeridas, não é verdade? Então, vamos seguindo aqui. Nós temos a sequência didática 14 propriamente dita. E começamos com o nosso vocativo, é isso, o nosso chamar, o nosso invocar. Professor, professora, olha o nosso vocativo. E vamos continuando. Nesta aula vamos identificar diferentes temáticas entre textos variados. Você já conseguiu perceber exatamente como estão relacionados os descritores. Nesta aula vamos identificar diferentes temáticas em textos variados. E chama aqui a atenção a nossa querida elaboradora. Cabe ratificar, cabe confirmar que o D6, olha que interessante, faz parte do procedimento de leitura. E aqui é interessante, muito interessante, nós chamarmos a atenção para a questão do tópico. Nós temos o tópico, então, presente, e o tópico, claro, nós vamos daqui a pouco também observar como está organizado lá no documento do MEC, vamos assim dizer, mas é importante destacarmos aqui que o D6 faz parte do procedimento de leitura. E tudo isso é trabalhado dentro do tópico 1 da matriz SAEB 2001. E também é importante destacarmos, e é algo que nós vamos fazer aqui no nosso momento de orientações, como ele está relacionado, o D6, como ele está relacionado ao D1, ao D3,
ao D4 e D14. E o que isso quer dizer então, professor? Que existe um grupo de descritores e que eles são trabalhados, desenvolvidos em conjunto. Em conjunto, é assim que nós entendemos. Então, nós temos a oportunidade com o descritor de observar essa questão da linguagem. Né? A linguagem literal, nós começamos a observar nos textos, observando também o texto, a sua temática, vamos observando também se as palavras estão apresentando novos sentidos, vamos reconhecendo se nós temos ali presentes novos sentidos. E claro que isso deságua, vamos assim dizer, na produção textual. E a produção textual, ao produzir, ao escrever, o nosso estudante tem a oportunidade também de, observando o texto, perceber, ler as entrelinhas. E claro que isso, para ler entre linhas, nós precisamos desenvolver não só a sequência didática, mas como uma série de ações que a escola, a unidade escolar já promove há muito tempo, nós sabemos, mas que vem intensificando talvez também. Não é isso? Para quê? Para quê? Para permitir que o estudante amplie a ideia de conhecimento de mundo. Então, cada evento, cada momento escolar, temos ali a oportunidade de ampliar o conhecimento de mundo de nosso estudante. Então, a sequência didática faz parte, né, como nós estamos vendo aqui, de toda a ação Educa Mais Manaus. E claro também que nós sabemos que todo aquele conhecimento de mundo, toda aquela formação escolar está relacionada aqui à questão dos momentos que a escola permite, que a escola proporciona. Um exemplo que eu cito, inclusive, nas aulas de sexto tempo, é a questão, cito com muita frequência, é a questão do momento em estar ali na fila do lanche. Né? É um momento muito enriquecedor para o nosso estudante. Por quê? Porque ali ele vive de forma intensa diversas emoções. Como assim, professor, diversas emoções? Ora, nós não promovemos isso, mas nós sabemos que, existe sim a possibilidade de um ou outro estudante querer furar a fila. Isso traz uma série de emoções para quem está ali vendo o evento acontecer. Então, as filas do lanche eu costumo trazer muito como exemplo por conta disso, porque ela traz as emoções dos estudantes e também, inclusive, cito em um outro momento de uma aula, que ali é um belíssimo exemplo de contexto comunicativo, porque é possível que alguém chegando ali na fila não consiga entender o que está sendo conversado. Então, a fila, os momentos vivenciados na escola são importantíssimos. E a sequência didática é mais um desses momentos que proporciona ao nosso estudante ampliar o conhecimento de mundo. Por isso que nós temos um momento aqui para as orientações formativo-pedagógicas relacionado, ou melhor, para as sequências didáticas, tá bom? Vamos seguindo então. Olha o que temos. Pronto, nós falamos do tópico 1 da matriz. Professor, foi interessante, ou não, alguém pode estar falando, essa questão da fila do lanche. Eu não tinha parado ainda para perceber. É possível, né, professor, professora? Alguém está pensando assim? E, claro, ao mesmo tempo, olha que interessante como nós citamos a questão da fila do lanche. Eu adoro o exemplo da fila do lanche. Assim também como o momento do café na sala dos professores. É muito interessante também. Tão enriquecedor quanto a fila do lanche, né? Todos os momentos ali colaborando de alguma forma. Mas lá na fila do lanche, o nosso estudante tem a oportunidade de perceber, na prática, a questão das informações explícitas. Em um contexto, claro. Em um contexto agora. O estudante tem a oportunidade de inferir, perceber o sentido de uma palavra ou expressão. A praticidade dos descritores em eventos da unidade escolar. O nosso estudante pode inferir uma informação implícita em um contexto comunicativo. A riqueza do texto, como o sexto tempo também vem trazendo, uma série de ações Educa Mais Manaus. E claro, nós chegamos aqui no tópico 1, D6. Ele consegue também, ali, com aquela, como nós ouvimos, com aquela orelha levantada, perceber uma discussão que está sendo promovida em um contexto comunicativo. E claro que ele consegue também, ele deve estar apto para a sociedade, com a sua formação integral, distinguir o quê? Um fato, não é isso?
de opinião. Então, nós estamos percebendo a riqueza dos descritores não mais como algo isolado, né? Que deve ser trabalhado, desenvolvido na escola como uma obrigação. Não, nós estamos observando no tópico 1 a riqueza que tem ali presente nos descritores que contribuem para a formação do nosso estudante, certo? Então nós temos agora um pouquinho mais, vamos observar aqui no nosso recurso, em que nós percebemos que vem complementando o que nós conversamos aqui agora há pouco. Então nós temos aqui o seguinte agora, a tarefa, e olha como está muito ligado à questão do tópico 1. A tarefa do leitor competente é, portanto, apreender o sentido global do texto, utilizando recursos para a sua compreensão de forma autônoma. Por isso que eu gosto do exemplo da fila do lanche. Ela é muito enriquecedora. Ela proporciona que diversos descritores sejam desenvolvidos ali pelo estudante na prática. Então, a sequência didática é a oportunidade de termos a questão teórica dos descritores, porque nós temos toda uma situação pensada por elaboradores e, na prática, o nosso estudante vivenciar tudo isso em eventos da unidade escolar. Então, vem a sequência didática, vem a ação do Educa Mais Manaus e a escola, com toda a sua riqueza, com todos os seus momentos, proporcionam ao estudante vivenciar os descritores para a formação integral. Para a formação integral, para a formação social. Certo, queridos colegas? Vamos seguir então com a sequência didática 14. Vamos lá. Então, temos aqui agora a nossa sequência didática 14 e o que ela diz aqui para nós? Aqui, ó. Aula 1, diagnóstico inicial. Professor, após ouvir a canção musical, Epitáfio Titãs. Professor, eu não estou lembrado agora qual é essa canção, professor. Daqui a pouco temos um trechinho para você, tá bom? Mas a sequência didática está sugerindo, olha que interessante, sugerindo ouvir a canção. Então, ao mesmo tempo também a sequência didática sugere que é importante retomar gêneros textuais. Ora, está falando com quem agora? Com os senhores dos gêneros textuais, com as senhoras dos gêneros textuais. Quem? Estou falando de quem? Isso, meu querido colega professor, minha querida colega professora, olhou para o lado, olhou para o outro lado. Por quê? Porque somos todos nós. Não é verdade? Nós somos os senhores e senhoras dos gêneros textuais, sempre importantíssimos nas aulas, não só de língua portuguesa, mas dali nós partimos. Então, o que acontece? É sugerido retomar, tratando dessa questão da finalidade. E aí, claro que vem essa questão da formação integral do ser humano, questionando sobre as informações, tópico 1, observem tópico 1. E a letra musical é importante para isso. E olha que interessante o que nós estamos conversando. E com isso nós vamos linkando situações do cotidiano do estudante. E a fila do lanche é uma delas. Por isso a questão da composição do gênero textual, ela é importante. Sempre trazermos como ele é composto. A questão da finalidade. Nós sabemos que o gênero textual, claro, estamos conversando aqui com os senhores e senhoras dos gêneros textuais, sim, nós. Então, o que acontece? Tem lá a questão da composição, tem a questão da finalidade também, é isso? Então, tudo isso percebido e, claro, também o nosso estudante percebendo como tudo se realiza em diversos momentos, não só na escola. E aí é interessante, a partir daqui, o muro é derrubado, né? E o ser humano, o estudante, vai para o mundo. E dali, de tudo aquilo ali, ele vai para o mundo. Mas citamos aqui Epitáfio. E é interessante nós observarmos um trechinho dela, porque vai ajudar muito a contribuir muito com tudo que nós estamos conversando aqui, tá bom? Vamos ao trechinho então agora. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
Então, conferimos aí, queridos colegas professores, um trechinho da canção e, claro, temos a oportunidade de trabalhar a questão da composição do gênero textual, a questão da finalidade e também a temática apresentada. E foi sugerido também, na sequência didática, porque trecho da canção volta em um quiz. Exatamente, nós temos a sugestão de um quiz na sequência didática. Vamos conferir um pouquinho aqui, um pouquinho dele, vamos lá. Aqui está então o nosso querido quiz sugerido na sequência didática, Formação Saeb Educa Mais Manaus e D6, identificar o tema de um texto. Por isso que volta aqui, olha que interessante, volta aqui na questão 1 e nós temos as alternativas para que o nosso estudante possa, claro, analisar e indicar aquela que ele entende como a interessante ou melhor. E também temos aqui, ó, olha aqui, voltando aqui também, nós temos aqui a outra também, um outro exemplo aqui, pronto está. Ó, o assunto tratado nesse texto é a relação entre homens e cães, profissão de zoológico, amizade entre os animais, alimentação dos cães. Então aqui está a sugestão do nosso quiz também. Um recurso que você, claro, pode estar sugerido ali na nossa sequência didática 14. Então, queridos colegas professores, sequência didática 14, continuando, é sugerido aqui, então, exibir as capas de revistas e jornais, estão dispostos na sequência didática, e elas apresentam, claro, diferentes temáticas, ou também aqui, ó, ou liste, é sugerido, alguns temas, ética, ambiente, pluralidade cultural, saúde e consumismo, que também já estão presentes ali nas sequências anteriores, mas, claro, solicitado, sugerido. E também é solicitado aqui, ó, que indique aos estudantes, aqui, ó, indique aos estudantes uma tarefa de casa e é exatamente aquilo que nós já havíamos adiantado aqui, a produção textual como uma oportunidade para que ele possa também ler as entrelinhas, para que ele possa também observar essa questão de conhecimento de mundo. Observar por quê, professor? Porque lá na sua produção textual, ele terá a oportunidade de observar o quanto ele está conseguindo ler, não é verdade? Essa ideia de mundo, como é que ele está entendendo e trazendo para a escrita. Por isso, estamos falando desta forma. E na continuidade temos também, aqui, ó, é solicitado também, né, que evidencie a diferença entre assunto e tema, também aqui presente na nossa sequência didática. E claro, tem todo um amparo para que o senhor, a senhora, possa então desenvolver com os estudantes. Então a nossa sequência didática traz uma série de situações para que nós possamos desenvolver em sala de aula, oportunizando aos estudantes toda uma vivência de mundo. Claro que isso também pensado, isso também evidenciado no ambiente escolar, né? Na unidade escolar também sempre trazendo situações que permitem ao estudante se desenvolver integralmente. E agora então nós seguimos aqui com a nossa sequência didática, agora a sequência didática 15 também, que traz uma série de situações para desenvolvermos e proporcionarmos ao estudante um desenvolvimento integral, ser humano, formação integral. Vamos ver então agora essa mudança de 14 para 15 e ver o que vai acontecer. Observem. Da passagem da 14 para 15, claro, continuamos Matriz Saeb 2001. E temos então sequência didática 14. É importante apresentar isso aqui para nós percebermos principalmente aqui, ó, tópico 1, tópico 3. É o que nós vamos observar agora. Tópico 1 está para a sequência didática 14, procedimentos de leitura e seus descritores. Já a sequência didática 15, o que é que nós temos então na 15? Nós já temos a relação entre textos e o tópico 3 já traz o quê? Já traz descritores de 20 e 21. É isso que nós estamos então observando, percebendo e claro também que nós estamos tendo agora a oportunidade de apresentar a matriz 2001 para o senhor, para a senhora professora. Vamos conferir então. Então aqui está, queridos colegas professores, matriz de referência à língua portuguesa, ou melhor, perdão, e olha como está presente, 8ª série do ensino fundamental. Por isso que nós estamos sempre evidenciando o ano, para que nós possamos entender isso. E nós temos então, descritores do tópico 1, procedimento de leitura, para que nós possamos visualizar tudo, toda a situação. Descritores do tópico 2, implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto. E nós estamos exatamente aqui no tópico 3, relação entre textos, relacionando a
sequência didática 15. E, só para nós fecharmos aqui, ó, descritores do tópico 4, coerência e coesão no processamento do texto. Claro, aí está a QR Code para você acessar também, por isso eu não estou lendo um a um, tá bom, querido colega professor, professora? E tópico 5, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. E o tópico 6, variação linguística, QR Code na tela para você acessar depois também e se apropriar ainda mais. Matriz apresentada, vamos seguir então com o nosso momento de orientações. Então, podemos ali conferir os tópicos, não mais somente descritores, já estamos também conversando sobre tópicos. E o tópico 3, relação entre textos, é o que nós vamos focar agora para a nossa sequência didática 15. E ele traz o quê? Traz a questão de assumir uma atitude crítica e reflexiva ao reconhecer diferentes ideias apresentadas sobre o mesmo tema em um único texto ou em textos diferentes. Daí é importante nós termos tido na sequência 14 a ideia da produção textual. É isso que nós temos que observar também, essa relação, produção textual e o tópico 3, e essa questão de interpretar, de observar, certo? Vamos seguir então com a sequência 15 agora, vamos lá. O que ela diz então? Tópico 3, relação entre textos. Assim o estudante pode ter maior compreensão das intenções de quem escreve. É o tópico 3, sendo capaz de identificar posições distintas, entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema. E aqui nós entramos muito aqui, ó, na questão das condições de produção, da recepção e circulação dos textos, totalmente linkado àquilo que nós observamos, percebemos lá na finalização da sequência didática 14. E, claro, avançando, nós temos o seguinte aqui. Aqui está, então, já no diagnóstico da sequência 15. Tudo está lá apresentado na sequência, queridos colegas. Estamos aqui apresentando nas orientações. E diz assim: você sabia que nos textos voltados para o estudante, o mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas? Lembrando que nós temos uma produção textual orientada lá na sequência didática 14. Então, nós temos um estudante com um texto na mão. Nós temos uma turma com textos nas mãos e observe que é perguntado para ele se ele sabia que nos textos o mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas. Por isso, a sequência 14 sugeriu consumismo, ética. Então, um tema determinado, claro, norteando a produção textual. Depois, como identificar o tema de um texto? O estudante está com um texto em mãos. Depois, qual a diferença entre tema e assunto, já sugerido para que nós tenhamos uma leitura também presente na sequência didática. E depois, é sugerido que você pergunte para o estudante como ele descreveria sua personalidade em uma entrevista de emprego e também como apresentaria para um conhecido, ou melhor. Então, a sequência didática oportuniza isso, que o estudante tem ali um momento em que ele reflita. Se eu estivesse apresentando a minha personalidade em uma entrevista de emprego, eu o faria da mesma forma para um conhecido? Para aquele meu colega, por exemplo, que participa comigo todos os domingos, lá do ensaio da dança folclórica? Será que eu apresentaria da mesma forma? E será que o meu estudante consegue perceber que lá naquele momento ali, no ensaio da dança folclórica, ele tem um comportamento com aquela pessoa, mas se em outro momento aquela mesma pessoa estivesse ali do outro lado, fazendo uma entrevista com ele para emprego, como é que ele se apresentaria? Então nós temos a oportunidade de se apresentar para uma entrevista, um desconhecido e um conhecido, ou então o mesmo conhecido que convive comigo, eu me apresentando de forma informal, vamos assim dizer, e a mesma pessoa, eu me apresentando para ela de forma formal, né? Então, nós temos uma situação bem interessante para ser vivenciada pelo estudante na sequência didática, como sugestão, claro, nós sempre pensamos mais, nós sempre queremos mais. Vamos avançando então ainda aqui no diagnóstico inicial, vamos lá. Temos aqui então, queridos colegas professores, aqui ó, pronto, aqui está. Nós temos uma sequência de gêneros textuais, claro, já foi solicitado na sequência anterior retomar a aula de gêneros textuais para que aqui o nosso estudante já esteja apropriado, né? E se apropriando ainda mais, lógico. Aí nós temos a charge, fazer uma crítica, né? Nós conhecemos muito bem a questão da atualidade, a criatividade presente,
o artigo de opinião, nós temos os temas de interesse da sociedade, nós temos fatos recentes sendo apresentados, não é isso? Então, tudo isso aí presente numa sequência de gêneros textuais que estão ali presentes na sequência didática. E, claro, também, olha que interessante o que a sequência traz para nós. Apresente para os estudantes os 2 textos para que identifiquem a temática e percebam a composição, por isso solicitado na sequência anterior. Por isso que nós temos que ter um momento para observar como as sequências estão conversando. Então, é solicitado que eles percebam a composição de cada texto e os seus diferentes objetivos. Já conversando com o D6, as sequências didáticas conversando, dialogando, certo? Então, aí está sugerido pela sequência também. E, claro, lembrando que nós temos textos nas mãos dos estudantes. Avançando aí, então, observe o que nós temos agora. Avançando, nós temos o seguinte. Nós temos quem agora? A nossa querida notícia. Também, ela está presente, as capas de revistas, não é isso? Os jornais estão presentes e os gêneros textuais circulando. Por isso eu comecei brincando que estou aqui conversando com quem? Com os senhores e senhoras dos gêneros textuais. É isso, não é isso? Comecei brincando assim, claro. E claro, aqui mais um pouquinho também sobre a notícia, que nós também estamos trazendo com muita frequência lá nas aulas do sexto tempo também. Então, tudo dialogando, tudo conversando, proporcionando o melhor para o nosso estudante. E nessa sequência, olha que interessante, um outro que nos interessa também são os infográficos. E, claro, só relembrando para o estudante, que são representações visuais de informação. Ele traz a informação explicada de forma mais dinâmica e o nosso estudante está encontrando com frequência isso no dia a dia. E claro que ele traz a combinação de desenho e texto. E isso é interessante que nós oportunizemos ao estudante em sala de aula, porque dali ele parte para quê? Parte para o mundo, né? Ele transcende ali os muros da escola e tudo aquilo vivenciado sendo levado para a vida, formação integral mais uma vez. Mas temos aqui um infográfico que eu considerei muito interessante de trazer, muito oportuno, vamos assim dizer. Vamos a ele então. Aqui está, queridos colegas professores, eu creio que muito oportuno o infográfico, como fazer café. Olha que interessante, sempre aquela discussão, quantas colheres de café, qual é a quantidade de água, a temperatura, uma discussão eterna e também presente na sala dos professores. Aqui também a fotografia, o verbal, o não verbal também presente. Como fazer café perfeito, passo a passo, atenção, hein? Ó, QR Code está aí para que você depois também tenha a oportunidade de testar para ver se é o café perfeito mesmo. Primeiro, proporção entre café e água, olha. 2, temperatura da água para coar o café. 3, adoçar ou não adoçar? Cadê o pessoal do café sem açúcar aí, por favor? Cadê o pessoal do café sem adoçante também, um café puro, sem nada? Cadê o pessoal? Está presente aí? Claro que sim, ouvi, estou aqui. Depois, conservação do café. Toda essa discussão presente, claro, e o nosso estudante ali está diante de tudo isso e de muito mais na sociedade, de outras discussões, e que podem ser apresentadas também assim, ó, em infográfico. Por isso, é válido, é interessante também nós sempre trazermos essa lembrança dos gêneros textuais para as aulas de língua portuguesa, como estão fazendo as sequências didáticas. Vamos avançando, então. Então, após toda a apropriação dos gêneros textuais, importantíssimos sempre, nós temos aqui mais um momento da sequência didática 15. Após essa contextualização, olha que interessante, cada equipe, e aqui queremos chamar atenção para o seguinte, já estamos vindo de pesquisa, de retomar gêneros textuais, de produção textual e agora, claro, o trabalho em equipe, que também faz parte, como nós sabemos, de toda a dinâmica da unidade escolar, de tudo aquilo que nós fazemos e fazemos muito bem, certo? Então, cada equipe trabalhará na tarefa específica que lhe será atribuída. O que nós temos então? Nós temos a equipe A, e os estudantes gostam também disso, né? Terão uma finalidade específica diferente da equipe B. A atividade acontecerá em 2 momentos. A realização da atividade e, olha que interessante aqui, ó, oralidade também, porque nós teremos uma socialização, claro, oralidade presente, não é verdade?
E aqui é interessante também essa questão, essa finalidade pedagógica. Nós temos a equipe A com uma finalidade, a equipe B com outra finalidade e assim também ajudando os estudantes a entender essa questão do que está sendo apresentado em relação aos descritores. E olha aqui a continuidade. Aqui, ó, interessante também para nós reforçarmos um pouco mais a questão teórica. Um texto não é simplesmente uma sequência de frases isoladas. Para nós, claro, mas traduzindo tudo isso para o nosso estudante. O texto está para uma unidade linguística com propriedades estruturais e aqui, claro, nós conseguimos traduzir tudo isso para o estudante lá nos gêneros textuais também, a qual se organiza a partir de enunciados proferidos por sujeitos em determinadas situações de interlocuções, situações comunicativas também, como nós costumamos apresentar. E o que é interessante também nós observarmos? Que todo o estudo, né, do gênero textual, de todo o momento proporcionado pela escola de vivência para os estudantes, um deles também está relacionado aos simulados também. São também oportunidades porque envolve a interpretação, o entendimento, a leitura de mundo também. E nós temos aqui uma sugestão, ou melhor, uma apresentação de um simulado também QR Code presente, para que o senhor ou senhora possa acessar com muito mais tranquilidade, vamos assim dizer, em outro momento. Então vamos a um simulado agora, vamos lá? Aqui está então, queridos colegas, Ministério da Educação, INEP, modelo teste Prova Brasil, QR Code na tela, cara, nossa equipe técnica sempre pensando no melhor para levar para os nossos queridos colegas professores. Então aqui está, ó, observe, 8ª série, 9º ano do ensino fundamental. Aqui está a capa. Claro, tem também matemática, língua portuguesa, mas nós vamos avançar aqui, ó, para ela, para a nossa tão querida e amada língua portuguesa, bloco 3. Ela está completa aqui. Tá? Então você vai encontrar aqui no nosso QR Code o modelo teste Prova Brasil e aqui está. Nós temos o texto, as Amazônias, e aqui nós temos também, ó, a questão 5, por exemplo, aqui, ó, o texto trata. Então, nós temos um simulado que você pode também fazer uso também. Aqui é importante, nós apresentamos diversos links e aqui um deles é exatamente esse modelo teste Prova Brasil. Alguns professores, onde eu encontro o modelo teste e tal? Então, aqui está a sugestão, claro, para você fazer uso e também se apropriar, querido colega professor, querida colega professora, de outros também descritores que estão aqui presentes, tá bom? Então, aí está mais uma sugestão das nossas orientações formativo-pedagógicas. Vamos avançando, então. Então, mais uma sugestão, fazendo parte de todo o conjunto de ações também do Educa Mais Manaus, não é verdade, queridos colegas professores? Então, aí está o modelo teste da Prova Brasil, também apresentamos ali os tópicos, tudo com QR Code. E, claro, temos mais agora o nosso último bloco de sugestões também, para que você possa se apropriar ainda mais dessa discussão, dessa conversa, desse universo chamado ali também de escritores, né? Um universo todo para nós explorarmos. E, claro, muitas instituições sempre estão ali colaborando, trazendo também informações para nós. Vamos então a um bloco de sugestões, tá bom? Sugestões para os queridos colegas professores. Vamos lá. Aqui então, queridos colegas professores, a sugestão a qual nos referimos, não é isso? Palestra sobre descritores de leitura da Prova Brasil. Letícia Reina aqui, ó. Então, nós temos então aqui uma sugestão. Palestra realizada no dia 27 de outubro de 2016. Você pode acessar aqui o site, né, o endereço eletrônico, o sítio da nova escola e terá aqui a oportunidade também de assistir a palestra também. Uma outra sugestão, vamos aqui, ainda com o site da nova escola e temos aqui, ó, um universo por componente também, etapas de ensino, temas gerais, então um universo também para ser explorado ali relacionado a descritores da Prova Brasil também. E claro, também mais uma sugestão que nós temos aqui, ó, é um simulado também, simulado aqui presente, comentado também com os descritores. Claro, aqui tem muito a ver também com a questão do nível, né? Nós tivemos ali o modelo teste da Prova Brasil para oitava série, 9º ano, e aqui um outro material, digamos assim, para mais acessível, digamos assim. Caso eu perceba que eu preciso
trabalhar especificamente algum descritor para avançar, para dar continuidade, para aprofundar ainda mais, aqui é uma base interessante porque ele está bem suave, digamos assim, ele está bem acessível. Nós temos aqui, por exemplo, identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros textuais que foram bem desenvolvidos também na sequência didática. E aqui também está comentado, é também mais uma sugestão para o professor, né, para se apropriar ainda mais, né, para o professor. Então nós temos descritores, nós temos aqui o item, nós temos o gabarito e nós temos também o comentário. Tá bom, queridos? Então tá aqui mais uma sugestão para o senhor, para a senhora. Então, sugestões apresentadas para os nossos queridos colegas professores e vamos então caminhando para os nossos momentos finais, não é isso? Momentos finais, e é um momento que eu quero agora fazer, querido colega professor, professora, vamos já projetar também o QR Code, mas aqui, ó, já apresentando para você, e é muito importante que você participe também apresentando a sua opinião para nós, você aponta para o QR Code, está relacionado também à sua frequência, você acessa o link e comenta para nós, traz a sua opinião, a sua sugestão em relação às nossas orientações formativo-pedagógicas. Então a nossa equipe vai projetar agora o nosso QR Code para que você possa fazer a avaliação e nós queremos muito ouvir a sua opinião, claro, a sua contribuição nessa ação maravilhosa, programa Educar Mais Manaus, diversas frentes, diversas ações e, claro, ouvir o professor, a professora faz parte de todas as etapas para que nós possamos trazer ainda mais outras informações, também possamos conversar sobre outras situações aqui nas nossas orientações formativas pedagógicas. Então, QR Code na tela para você conferir aí, para você participar. Olha, a sua participação é importante, como está escrito aí, tá bom, queridos? Então, por favor, direcione o QR Code e faça uma avaliação. Eu quero muito ler o comentário de todos vocês e para que possamos, assim, enriquecer ainda mais esse momento. Tá bom, queridos? Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui conversando, muito obrigado por estarmos aqui conversando, porque nós sabemos que são muitas pessoas envolvidas, muitos componentes envolvidos, muitos atores envolvidos, para que nós possamos estar aqui e, claro, você sempre participando, contribuindo com o todo. Então, muito obrigado e, quem sabe, até um próximo momento, um próximo momento de orientações formativas pedagógicas. Vamos lá, então, caminhando, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima, queridos.